ou procure na bookstore. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos seguir, pastor Rafa, vem cá. Pastor Rafael Lopes, você pode celebrar a Deus pela vida dele. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aplauda mais aí até ele chegar. Aplaude ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Rafael é um pastor subregional, está ali na Lagoinha, Ubá, cuidando de algumas igrejas ali na região. E falei com ele, pastor, o senhor vai ficar para o domingo? Ele falou, vou, então você prega de noite, libera uma palavra para nós. Já tem que aproveitar, né? Eu tenho certeza que vai ser algo poderoso. O homem já até tirou o sapato, pastor Amélia. Se prepara. Glória a Deus. Então estenda a sua mão para cá e vamos falar como nós sempre falamos. Diga, pastor Rafael, deixa Deus te usar para falar comigo, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Boa noite, Lagoinha. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos, amém? Glória a Deus. Falei com a Marina, calcei o sapato, vim pra cá. E aí quando estava no meio dos louvores, o Senhor falou comigo, arranca os calçados porque você vai pisar em terra santa. E numa conferência profética, meu irmão, eu não poderia deixar de ser fiel à voz do Senhor. Então eu não sei qual é a sua expectativa nessa noite. Eu não sei qual foi sua expectativa ou qual foi a medida de tudo que você recebeu nesses dias. Mas de uma coisa eu posso afirmar para você, inclusive neste momento no qual nós estamos presentes. O Espírito do Senhor, Ele está sobre este lugar. O Espírito do Senhor continua a soprar neste lugar. E eu queria que aí você já curvasse a sua cabeça e começasse a orar pelo movimento do Espírito do Senhor sobre as águas que irão fluir deste altar e irão inundar Lagoinha Lafayette. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, levantamos a nossa voz e clamamos: venha com teu Espírito sobre os ventos dos quatro cantos, sobre este lugar, e aquilo que estava morto irá voltar a viver, aquilo que estava frio irá ser acendido pela chama do Senhor, aquele que estava cansado, fadigado, sobrecarregado, oprimido, hoje irá levantar, porque o braço forte do Senhor está aqui no nosso meio. E se o Senhor está aqui, guardando a cidade, guardando a casa, guardando a família, nós cremos que a vitória já é certa. Então nós pedimos mais Espírito de Deus, mais da tua presença, mais da tua glória, mais da tua unção, mais da dependência do Senhor sobre este lugar, porque nós queremos ouvir a sua voz e estar inclinados à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Se você crê nisso, aplauda o Senhor o mais forte que você conseguir. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amados, eu me chamo Rafael, eu estou ali em Ubá há cerca de 3 anos e meio, com a minha linda esposa Marina. Nós somos pais do Joaquim e do Joel. E nós temos vivido um extraordinário da parte de Deus. E quando o pastor Rodolfo ele fez o convite, eu me sinto muito honrado em estar aqui. Quando o pastor Rodolfo ele fez o convite para estar aqui, o Senhor ele soprou uma palavra nos meus ouvidos. E ao longo da semana, o restinho de semana, ele confirmou essa palavra. E eu creio que vai muito de encontro a tudo que nós vivemos aqui. E o que ainda o Senhor há de fazer. Você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 1. Eu creio que grandes coisas nós vamos viver aqui nessa noite, amém?
Glória a Deus. Mandar um beijo pro pessoal de Ubá que deve estar assistindo aí também. Aleluia. Glória a Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga carisma. Olha, pastora Marcela, ouviu os carismas aí, a inscrição. A Bíblia diz assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Algumas versões dizem do meu 30º ano. E eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. E abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Queridos, eu quero dizer algo para você já no início dessa mensagem, de que este é um tempo de clamar um sopro do Espírito sobre essa terra. Este é um tempo, meu irmão, de nós estarmos em lugares áridos, lugares inóspitos, lugares sem vidas, lugares tomados, encharcados pelo pecado, e ali nós clamarmos a face do Senhor, para que um sopro santo venha e sacuda todas as estruturas. Pastor, por quê? O profeta Ezequiel, esse homem de Deus, um profeta e sacerdote, ele estava em um lugar inóspito, ele estava num lugar desafiador, ele estava num lugar, querido, que não foi um lugar mais adequado para que o chamado, o propósito, para aquilo que Deus tinha confiado àquele homem fosse realizado. Nós sabemos que Ezequiel era filho de Buzi, e quando nós olhamos o significado do nome do seu pai, Buzi significa desprezado por Deus. Buzi significa ter o desprezo de Deus. E mesmo esse homem se sentindo desprezado, mesmo esse homem se sentindo, carregando esse nome de desprezo, ele nomeou seu filho como Ezequiel, que significa Deus há de fortalecer. E eu já quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Se você chegou aqui nessa noite se sentindo excluído, se sentindo afastado, eu não ouço o Senhor falar comigo, eu quero dizer para você, levantar a mão, meu querido: Deus há de te fortalecer nestes dias, nestas horas, nessa noite, no nome de Jesus. Imagina um homem que carregava esse nome, desprezado por Deus, e ele nomeou seu filho Ezequiel. Deus fortalece, Deus há de fortalecer. A Mari sabe que os nossos filhos, eles são marcadores de tempo no Senhor, nas nossas vidas. O Joaquim significa Deus estabeleceu, foi um envio. Nós fomos enviados para ser pastores à frente de igreja. O Joel veio depois, significando Jeová é Deus. E nós queremos que o profeta Ezequiel, ele se levantou num período onde a nação precisava entender que havia uma palavra de fortalecimento. Ele se levantou num período onde a nação estava no cativeiro. Ele é contemporâneo a Jeremias, a Daniel, mas ao contrário, um desses homens, principalmente Ezequiel, queridos, foi aquele que profetizou todo o seu ministério profético no ambiente de exílio. E vendo Buzi, um sacerdote, ter um filho, Ezequiel, nós sabemos que eles eram da tribo de Levi, do tronco de Arão, e por isso, consequentemente, Ezequiel seria um sacerdote. Pensa comigo, meu lindão. Todo preparo, toda teologia, todo costume da época, pastor Rodolfo, Ezequiel se submeteu. Mas quando chegou ali nas vésperas dos 25 anos, onde pelo costume da época começava o exercício do sacerdócio, para que nos 30 anos de idade ali a plenitude da execução fosse realizada, nós vemos que no capítulo 1 do versículo 1 ele diz: era o 5º dia do 4º mês, algumas versões diz do meu 30º ano. Talvez hoje, meu querido, você está aqui como um Ezequiel,
foi preparado, foi forjado, Deus movimentou, Deus lapidou, Deus instruiu, mas na hora de executar um propósito, na hora de viver a plenitude, o ápice, dentro daquilo que talvez você desenhou, o Senhor te pega e te sopra para ser exilado, para um lugar onde, querido, não existia templo, não existia costume, não existia um rito religioso, mas ele estava amassando lama nas margens do rio Quebar. Talvez você chegou aqui hoje assim, querido. Pastor, eu me preparei, eu me inclinei, passei em alguns ministérios, mas tudo que gerou foi ferida, tudo que gerou foi não sonhar, tudo que gerou foi não ter expectativa sobre um futuro. Ah, pastor, eu não quero isso de ministério, eu não quero liderar um GC, eu não quero me envolver, eu não quero viver a vida da igreja. Ei, querido, eu quero dizer para você, até na Babilônia, até amassando barro no rio Quebar, se foi o Senhor que soprou, faz parte do propósito de Deus na sua vida. Esse homem, ele foi preparado para ser sacerdote. Ah, eu me preparei, fiz faculdade, engenharia, medicina, mas agora eu sinto que o Senhor está me arrancando. As portas são fechadas, fiz os melhores cursos. Imagina a frustração de Ezequiel. O homem foi criado para ser sacerdote. O homem foi criado para estabelecer essa conexão. E aí ele vai para a Babilônia. Não tinha templo, não tinha culto, não tinha estrutura, mas tinha um sopro da palavra de Deus sobre a vida daquele homem. De maneira que quando nós olhamos aqui, queridos, Ezequiel no capítulo 37, no verso 1, e aonde nós vamos ficar aqui na ministração, nós vemos que a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre... A mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Ou seja, a milhares de quilômetros de distância, ele entendeu que não era uma questão geográfica, mas era uma questão de relacionamento. A quilômetros de distância, ele entendeu que não era sobre uma posição, sobre um templo, sobre uma edificação, mas sobre um coração rendido, sincero, disponível para que Deus estabelecesse um tempo novo. E pelo seu Espírito, ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Nós sabemos muito bem que Levítico traz todo o ensinamento e uma determinação em lei de que não era autorizado interação com cadáver. Que é isso, pastor Rafa? Mas nós vemos que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, a mão dele estava sobre Ezequiel, e por seu Espírito ele foi levado a um vale de ossos secos. Querido, eu quero dizer para você que nesta Babilônia, nesse vale de ossos secos, nesse ambiente que você está sendo inserido e envolvido, o Senhor tem te empurrado para que você viva o sobrenatural de Deus. Você não está entendendo nada, mas se está vindo a direção, apenas se submeta e seja empurrado pelas mãos do Espírito do Senhor. O homem é forjado no templo para ser sacerdote no templo. Enfim, ele está exilado, já não vai exercer. E além disso, agora o Senhor envia ele para um vale de ossos secos, para um lugar aonde que não era um lugar de cumprimento da palavra de Deus aos nossos olhos. Eu posso dizer para vocês que há 3 anos atrás e meio, né, bem, nós fomos enviados para um vale de ossos secos, né, bem, uma igreja endividada. Estou falando de dívida pequena não, queridos, na escala de mais de 100 mil reais, sem credibilidade na cidade.
Uma igreja que precisava ser sacudida pelo Espírito do Senhor. Mas nós precisamos entender, querido, que quando o Senhor nos sopra para ambientes de vale, é para que nós possamos ser aprimorados, é para que a nossa dependência seja aprimorada, para que os nossos ouvidos sejam refinados e nós possamos enxergar o sobrenatural de Deus neste lugar. E eu quero dizer a você, tem pessoas aqui que estão passando vale, tem pessoas aqui que estão passando onde talvez uma situação você diz, não tem mais controle, eu vou desistir, eu não vou mais orar, as minhas forças acabaram. Entenda, ore mais, persista. O sobrenatural de Deus virá sobre você. Eu creio muito que nesses dias aqui, queridos, nós recebemos uma ativação profética, para que a partir dessa conferência gerada no coração dos nossos pastores, seja levantado para toda Minas Gerais, queridos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, homens e mulheres que vão encarar vales, homens e mulheres que não vão fugir dos vales, homens e mulheres que vão entender que mesmo no vale é um lugar de profetizar. Querido, talvez você recebeu um laudo da medicina, não tem jeito, vai morrer. Querido, profetiza! Veio sobre mim a mão do Senhor. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, se o Senhor está te levando no vale, é para você profetizar e não para se conformar. Crente, querido, não pode conformar com o cenário desafiador que está diante dele. Crente não pode se conformar com os desafios. Mas todo mundo é assim, mas hoje é assim, querido. Nós não somos convidados para viver na onda da massa. Chegou uma irmã na igreja, uma diaconisa, né, bem? Aline. Eu e a Marina lá arrumando os enfeites de Natal, né, bem? E aí o telefone toca: pastor, a Aline deu um AVC, ela vai morrer. Foi assim, né, bem, que a gente recebeu a ligação. E aí, queridos, eu vou falar com vocês, eu tenho um negócio no meu coração de ver um morto ressuscitar. Nos 3 velórios eu já orei. Eu estou precisando dar mais um gás, porque eu creio no poder de Deus. E ali, queridos, ligaram para a gente e tal, falaram: nós vamos orar, vamos mobilizar a igreja. Mobilizando a igreja. Passou uns 20 minutos, o pastor Maranhão estava aqui com a gente de Thompson, ligou de novo, falou: pastor Rafa, vem rápido, porque os médicos falaram que o AVC foi no tronco. Eu acho que tem médicos aqui na igreja, né, e sabe que o AVC no tronco é um dos AVCs que a chance de sobrevivência ou não deixar sequelas é quase mínima. E aí eu aprontei, saí de casa, cheguei lá, e amados, eu confesso para você que o que estava pairando sobre aquele hospital naquele dia era um espírito de morte. De que o que estava pairando ali era uma opressão de um espírito de morte. E aí quando eu entrei ali naquela sala vermelha, queridos, eu vi que a Aline não estava ali mais. O espírito dela já não estava ali. Ela com as articulações travadas, com um cano na garganta, já respirando mecanicamente. Eu acredito que é assim que fala, né, bem? E eu falei assim: Senhor, eu vou orar por cura. Queridos, mas na hora que eu abri a minha boca para orar pela vida daquela mulher, a palavra que saiu da minha boca foi: Aline, receba o sopro da vida de Deus. Aline, volte a viver. Aline, tenha sua saúde restaurada. Aline, volte a viver. Foi numa segunda. Fomos embora para casa. Aquele AVC que era no tronco, no dia seguinte já não era no tronco mais. Terça-feira, quarta-feira, alguns indícios de melhora.
quinta-feira, meus irmãos, aquela mulher, ela pegou o tubo com as duas mãos e arrancou da garganta e declarou: eu estou viva no nome de Jesus. Eu não sei você, faz barulho para Jesus, porque esse mesmo Espírito, ele está sobre este lugar. Ora, xerecanda la maiora do loboeira, mandar. Ali era um vale para mim, querido. Uma ovelha querida, uma diaconisa. Mas sobre o vale que você está vivendo, sobre o vale que você está inserido, o convite do Senhor é: profetiza. Profetiza. Do vale para as nações. Porque eu acredito que se o Senhor colocou no coração do nosso pastor Rodolfo que nós vamos receber algo que vai tocar as nações, eu vou apertar você só um pouquinho. É porque Lafayette está sendo chamada para ser esse celeiro, queridos. Lafayette está sendo chamada para ser um celeiro, aonde daqui sairão os novos avivalistas, aonde daqui sairão novos mestres, apóstolos, evangelistas, pastores. Querido, com muito amor e respeito, damos muito valor lá fora do Brasil, mas é aqui, Lafayette, Minas, para as nações. Se isso é uma verdade, aplauda o nome do Senhor. Nós estamos em vários vales. Minas tem vários vales, tem alguns planaltos, tem serras. Mas no âmbito espiritual, querido, o vale é um lugar para nós vermos o sobrenatural de Deus. O vale é um lugar onde nós podemos clamar o nome acima de todo nome. Tem um louvor, eu não sou igual o pastor Rodolfo que sei cantar, mas tem um louvor que diz assim, me ajuda aí, viu, filho? Declare pelas ruas o nome de, sobre a escuridão. Abençoa o irmão que está do seu lado aí, ó. Sobre a... Para ensaio tá bom, pode melhorar, Lafayette. Declare pelas ruas o nome de Jesus sobre a escuridão. Ora, xerecanda la maieira andalabá. Sobre sua família clame o santo. Declare que o nome dela é vida, é cura, é poder. Isso, vamos, Lafayette. Ele é o rei dessa igreja, ele é o dono dessa igreja. Se o louvor quiser vir, pode vir aí, meus queridos. Vem. Declare que o nome dele é, o nome dele é. É cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a tua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus.
bote na mão de 5 a 10 pessoas aí e diz: esse vale não vai te parar, 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 esse vale não vai te parar. Declare, declare. Queridos, eu não sei você, mas ambientes proféticos liberam reações proféticas. O vale, ele pode até ser real, mas o vale não vai ser o ponto final na sua vida, querido. Por que, pastor? Ezequiel não foi para um monte, Ezequiel não foi para um palácio, Ezequiel foi levado para um José. Antes de experimentar o sobrenatural de Deus, já havia uma palavra de governo. Olha para quem está do seu lado e diga: há uma palavra de governo sobre a sua vida. Eu libero uma palavra de governo sobre a sua vida. Nós iremos reinar e governar com o nosso irmão mais velho nos altos céus, e não haverá morte, não haverá dor, não haverá medo, não haverá. José, ele não saiu da promessa do seu pai. Pode ficar comigo aqui, tá, gente? Ele não saiu da promessa do seu pai e já foi para o palácio governar. José, ele não saiu ali dos sonhos e foi exercer a autoridade. José, querido, pastora Amélia, né? É Amélia. Houve uma palavra sobre José, mas aonde ele foi parar? No fundo de uma cisterna. Acredito que José lembrava da palavra. Ao longo da jornada ele foi servir um homem, foi acusado de abuso, e ele foi parar numa prisão. Tanto na casa de Potifar, quanto naquela prisão. Eu não sei se José ele tinha compreensão plena, mas eu e você precisamos entender que aquele que tem uma palavra de Deus sobre a vida dele, até no lugar de vale, até dentro de uma cisterna, se for necessário estar numa cela, em cárcere, será um lugar onde iremos reinar e representar o reino de Deus, a sua justiça. As pessoas que olharam José poderiam falar: era só um sonhador, pastor Moisés. Era mais um sonhador. Mas elas não sabiam que aquele vale, aquela cisterna, aquela cadeia, era apenas os degraus de Deus dizendo: eu estou aprimorando, eu estou amadurecendo. De sonhador será governador, de menino para homem. Eu não sei se você chegou aqui dessa maneira, mas o tempo de maturidade espiritual acabou. Não é o pastor que te breca, não é os irmãos que não te enxergam, é você que ainda não decidiu amadurecer e vencer esse processo. Tem pessoas aqui que ainda não desfrutaram da plenitude do que Deus tem feito em Lagoinha Lafayette, porque ao invés de clamar, tem reclamado. Ao invés de entender que o vale, como um deserto,
É um lugar para passarmos. Você montou tenda, você montou acampamento e não acredita mais que há provisão longe desse lugar. O Senhor está arrancando pessoas aqui nessa noite que fincaram tendas, talvez com decepções, com frustrações. O Senhor manda dizer: arma o acampamento, destrava as estacas e comece a marchar. Daniel separado. Você é gracioso, então o rei vai te separar. Mesmo um olhar de destaque sobre a vida dele, ele foi parar na cova dos leões. Você não precisa se corromper para ser aceito. Você não precisa se corromper para conseguir que portas sejam abertas para você. Foram procurar pastor Moisés o que poderiam acusar Daniel e disseram: é porque você ora demais. O homem foi julgado numa cova, queridos. O homem foi julgado a uma sentença de morte porque ele buscava demais. Ei, igreja do Senhor, para esse tempo nós precisamos sim ser caluniados, ser perseguidos, ser, queridos, pressionados, mas que seja porque nós oramos muito, lemos muito, buscamos muito, mergulhamos na palavra de Deus. Querido, e pode talvez os céticos dizerem: mas esse negócio de profético, tudo é profético. Querido, eu não sei. Pastor Rodolfo, eu estava aí, cara. O Senhor me incomodou num pingente do meu tênis, né, bem? E eu já preguei com esse tênis, eu ando com esse tênis, eu amo esse tênis, amo usar, tá? Não é idolatria, não. E aí eu falei: oh Deus, oh Deus, oh Deus. E aí o Senhor falou comigo: você pode até subir com o tênis, vai ter graça derramada, mas não será ainda na medida do que eu quero fazer. E aí eu falei: Mário, eu arranquei o pingente, mas quando eu olhei a tarjetinha que eu vou precisar arrancar, ela tem o nome do pingente. A Marina comigo: vai, sobe descalço. Eu já tinha o desejo, impelido pelo Espírito, mas eu precisava de um empurrãozinho, né? E o Luiz Hermínio fala que quando você não ouve o Espírito Santo, ouve sua esposa. Querido, por que, pastor, você está falando isso? Porque, querido, uma visão profética, se inclinar ao profético, não é viver numa negação da realidade, não é caminhar para os cuidados que são devidos. Não. Você caminhar com uma visão profética, sabendo da autoridade profética. E eu posso dizer a vocês: há um liberar profético sobre essa igreja, e não é só dessa conferência, mas é uma essência que Deus gerou a partir do casal pastoral que o Senhor plantou sobre essa terra. Há um liberar de rios. Eu posso ver, querido, como aquelas cataratas, rios, muita água, racerecanda na manheira. Mas a visão profética não é uma negação da realidade, mas é uma autoridade sobre ela. A realidade me mostrava uma irmã que poderia contar os dias para a gente sepultar, mas sob uma visão profética, uma palavra foi liberada: e a Aline volte a viver. E ela está lá servindo, vivendo, adorando ao Senhor, amando a Jesus cada vez mais. Deus faz assim, queridos. Talvez você pode estar cercado de ossos secos, mas você carrega uma palavra viva dentro de você.
Você carrega uma palavra viva dentro de você. Pastor, lá em casa ninguém é crente. Pastor, na minha faculdade estão me perseguindo. Pastor, no meu trabalho. Ei, querido, abra sua boca e libera esta palavra viva. Segundo ponto, a voz profética. Você pode dizer comigo: a voz profética reorganiza o que está disperso. No verso 7, a palavra de Deus diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Meu baterista, osso com osso, 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 osso com osso. Meu irmão, eu não sei qual ambiente que você está inserido, mas quando você abrir a sua boca e começar a profetizar, um barulho de osso, chocalho, o céu irá movimentar. Ossos secos e espalhados são símbolo, diga assim comigo, desordem, destruição e fragmentação. Talvez o cenário que você está inserido é assim. E aí eu vou colocar a gente num potinho como igreja. Nos dias de hoje é o que nós vemos assim. Eu preciso falar. Que igreja tem prazer de se juntar a Lagoinha na cidade aqui, queridos? Eu falo porque eu vivo em Sinhubá. Na primeira reunião do Conselho de Pastores que eu participei, cheguei lá com 28 anos, hoje eu tenho 31. E a primeira palavra que eu ouvi do presidente do conselho é de que eu era novo demais para pastorear uma igreja, de que eu não tinha experiência para pastorear. Mas nós não somos movidos pelaquilo que a ótica humana determina. Nós somos movidos por uma palavra rema que vem do céu. Queridos, Lagoinha é essa igreja. Podem dizer o que quiserem dizer de Lagoinha, mas é uma igreja, como o nosso seminário mesmo diz como slogan. O Seminário Carisma é um seminário não falta a palavra, queridos. Nos púlpitos de Lagoinha tem palavra. Nos púlpitos de Lagoinha há uma palavra rema sendo derramada da parte de Deus, e junto com a palavra rema há um fogo do Espírito Santo de Deus. E aí, querido, eu falo porque no cenário hoje, aonde era para todos entenderem que nós somos um povo só. E olha que graça, pastor Rodolfo trouxe aqui 94 igrejas, né, pastor? Mostrando que a voz profética começa sob um chamado de unidade, sobre um chamado de alinhamento.
Nesses dias, tudo que o Senhor fez com a sua igreja, em todos os cantos de Minas Gerais, a partir de Lafayette, como uma madre. Esta igreja é uma madre, esta igreja é uma geradora. Eu não sei você, e a Bíblia diz, se eu não me engano em Coríntios, que nós temos que vangloriar no Senhor. Mas eu iria ter uma alegria no coração de estar plantado nesta igreja. Vocês são uma regional, queridos. Há uma autoridade espiritual sobre vocês. E aí o Senhor nos atraiu para Lafayette. E eu não sei se vocês vão ter dimensão disso. Para que a partir de Conselheiro Lafayette houvesse um alinhamento em toda Minas Gerais. O Senhor está aplainando o nosso estado. É um tempo do avivar, do avivar, do avivar. Nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, todo santo nome de Jesus. Depare pelas ruas, nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, todo santo nome de Jesus. Teu nome é cura. Profetizei como me foi ordenado. Queridos, com muito temor no coração, eu digo a vocês que Minas Gerais não mais precisa de profetas que falem o que sentem. Não encontra-se em Lagoinha pastor do Pix. Não encontra-se em Lagoinha pastor da hiper, ultra, mega graça do inferno. Mas o que é encontrado nos púlpitos de Lagoinha, queridos, são pastores, profetas, homens e mulheres de Deus que profetizam o que Deus ordena. Ei! Por isso eu digo a essa igreja, queridos. Falei com o Rodolfo hoje de manhã, o pastor Rodolfo de manhã. Pastor, o culto acabou, mas eu não consigo sair daqui, pastor. Tem uma graça nesse lugar. É bom estar aqui, mas com muito temor no coração, eu quero dizer algo para vocês como igreja. Amém? A régua de medida subiu. Tudo muito excelente, né, Mari? Eu estou voltando cheio de ideias. Pessoal de Ubá, se prepare. Mas o Senhor esticou essa igreja, pastor. Pastora Marcela. Mas é um esticar de graça. É um esticar onde homens e mulheres precisam entender que vão ombrar juntos com os anjos dessa casa, para que a partir de Lafayette, como um plumo do Senhor, essa igreja está sob Lagoinha e na Regional Minas, nós possamos alcançar a medida que o Senhor tem para esses dias. Você não é um crente com muito amor. Fica bravo comigo não, para ficar esquentando cadeira não, meu irmão.
Há um montado de gente ainda para que você profetize sobre essa cidade, nas ruas, nos colégios, nas faculdades, nos hospitais, até em velório vai ter crente de Lagoinha dizendo: a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida de Deus. Meu Deus, eu acho que eu saio vivo desse altar aqui. Que graça, que graça. A Marina sabe, eu fui cometido de um temor santo, né, mano? Quando o pastor Rodolfo falou: pastor, prega lá, me veio um temor assim. Eu tenho muito temor, mas não sei, porque tem um tesouro enterrado nessa cidade, querido. Esses dias de conferência foram abertos alguns portais para que a gente acesse novos níveis de autoridade, para que um tempo novo seja estabelecido sobre Lafayette. A Marina já engravidou 2 vezes e eu acho que ela vai a 3ª, pastor Rodolfo. Deus tem falado muito disso. E não é que eu não cuide dela, eu cuido bem. Mas quando está grávida, como é que é seu nome, meu lindão? Pastor, daqui a um tempo, né? O Senhor está trabalhando. Samuel, a gente vai com todo cuidado. Ó, meu bem, cuidado para não tropeçar. Ó, meu bem, as medicações precisam ser assertivas. As vitaminas estão em dia. Vamos lá fazer um ultrassom para ver como é que está o baby. Todo um cuidado redobrado. Ah, igreja, eu posso dizer a vocês, Lagoinha, Lafayette, como uma madre diante do Senhor, há um cuidado de Deus elevado sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre os seus pastores, sobre essas crianças. Sairão daqui homens e mulheres que irão tocar mundo e fora. Vão estar lá em Amsterdã e vão perguntar: eu não sei falar inglês, mas de onde você é? Imagina que é inglês essa frase. Hi, é isso? I'm from Conselheiro Lafayette. Vão estar lá em Orlando e vão dizer: da onde que você veio com esse fogo? I am from Lafayette. Vão estar nos confins da terra e vão perguntar: da onde você veio com tanta coragem, sendo perseguido, sendo oprimido, mas o nome do Senhor sendo anunciado? Eu vim de Lafayette. Queridos, você pode dar um glória a Jesus? Porque o profeta estava num cenário, tinha os ossos dispersos, havia ali uma bagunça, e aonde há uma dispersão espiritual, aonde há um cenário de divisão, até mesmo de igrejas, um enfraquecimento de ministérios, Deus levanta uma voz profética. E Lafayette é uma voz profética para a nossa nação. Lafayette é essa voz profética. Há um liberar
de Deus. No verso 9, a Bíblia diz a seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Uma verdade que o Senhor quer trazer ao nosso coração é de que não basta uma estrutura, é preciso ter o Espírito. Eu estou encantado com esta igreja, eu estou encantado com tanta excelência, mas além de tudo isso, o Espírito do Senhor está nesse lugar. O Espírito do Senhor tem filhos neste lugar. O Espírito do Senhor está derramando uma unção nova sobre este lugar. Querido, eu não sei o que vocês ouvem aí, que Lagoinha parede preta, que Lagoinha só um show de luzes. Ah, meu querido, como diz o livro do Saulo, vem e veja, vem e veja, vem e veja. Ah, o Espírito de Deus neste lugar. Enquanto muitos atacam, esta casa tem trabalhado. Aquele que para ofender é porque não tem disposição para fazer. Essa igreja está rompendo vários limites, porque não é uma estrutura só. O Espírito do Senhor está sobre este lugar. O Espírito do Senhor está sobre a vida do pastor Rodolfo, da pastora Marcela, dos pastores dessa igreja, e por isso Ele os ungiu. Ei! E é isso que a mídia tem tentado trazer como uma mentira sobre Lagoinha. Ubá é uma cidade interior, conhecida por manga. Você quer chupar uma manga boa, vai para Ubá, tá, queridos? E se quiser trocar de móveis, vai para Ubá. Vai lá aquecer a economia da cidade. Mas eu disse aos irmãos: se preparem, porque nós seremos conhecidos não mais por manga, não mais por móveis, nem mais por móveis Itatiaia, mas seremos conhecidos por um derramar da glória de Deus, por um lugar onde a terra, ah, meu querido, é um celeiro de milagres. E eu digo a você, como nossa madre Lafayette tem esta unção. Ei! A estrutura sem o sopro do Espírito é apenas um cadáver bonito. Já chegou no velório, querido, que você olhou ali a pessoa deitada naquele paletó de madeira, você falou: ah, mas até estava com um semblante bom, né? Mas pastor Moisés já não tinha vida mais ali, pastor. Você não pode chamar aquela pessoa e falar: vamos tomar um café amanhã lá em casa, vamos sair para comer uma pizza depois do culto. Está morto. E tem muita igreja que tem se preocupado com isso, estão se tornando cadáveres bonitos. Pastor, por que esse despertar sobre Lafayette? Ah, meu Deus, com muito temor, pastor Rodolfo,
Porque eu creio que aonde os pés do Senhor e da pastora Marcela tocarem, talvez cadáveres que estavam bonitos vão voltar a viver. Cadáveres que estavam ali com uma aparência boa vão voltar a tornar a vida. Ambientes, igrejas mortas por religiosidade, por tantos cenários, pela unção desta casa, através da vida de vocês, vão tornar a ter vida. Nós sabemos que haverá uma onda de um avivamento que está por vir. E não é um avivamento preso em programações. O pastor Rodolfo, ele teve aqui hora, eu acredito, ontem para começar, né, pastor? Para terminar é só o Espírito Santo que iria determinar. Como hoje aqui, amém? A próxima onda de avivamento, queridos, ela virá sobre uma igreja que ama e valoriza a presença, uma igreja que cultiva a presença, uma igreja que gasta tempo com a presença, uma igreja que fundamenta conferências como essa, para que a presença do Senhor, Ele roube a cena, Ele tome o lugar, e dos quatro cantos um vento novo seja soprado. Eu vou caminhar para encerrar aqui. Nós precisamos entender uma coisa. As reuniões, principalmente após essa conferência, CP 25, não serão mais somente vista por alguns como uma aglomeração de crente. Não é um ajuntamento de crente. Hoje aqui nós não estamos juntos como meros religiosos que falamos, eu possuo uma religião. O verso 10 diz: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Meu batera, faz um som de marcha aí, meu querido, ou um som de guerra. Isso. E a Bíblia diz que ele profetiza conforme uma ordem recebida. O Espírito vem, entra e possui aqueles ossos, e eles recebem vida e se colocam de pé como um. Ei, meu querido, entenda uma coisa: o que Deus tem feito em Lagoinha Lafayette não é juntar crentes, não é juntar uma reunião de religiosos. O que Deus tem feito neste lugar é uma formação de um exército profético. Marche, 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 marche. Meu nome é vida. Explode Lagoinha! Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Queridos, ainda de pé, ainda de pé.
As pessoas lá fora podem olhar pastor Rodolfo e podem falar assim: é só um grupo de sobreviventes, é só um grupo de ex aquilo, de ex aquilo outro, de ex não sei o quê. Mas o Senhor tem olhado dos céus e dito assim: é um exército, é um exército, é um exército, é um exército. Deixa de te chamar de ex-viciado, de ex-beberrão, de ex-isso e aquilo. Há um exército profético sendo levantado nessa cidade. Gente curada, gente avivada. Lagoinha Lafayette é uma igreja avivada, queridos. Gente com propósito. Olha para o irmão que está do seu lado, faz cara de profeta e diz assim: há um propósito de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz: e se puseram em pé, e um exército grande em extremo. Ah, queridos, eu posso dizer com muito temor no coração, e nós iremos lembrar desse ano de 2025, porque foi a primeira conferência Lafayette sediando como regional. Por isso é um marco. Eu acredito no mundo espiritual, sobre o jorrar de água que virá sobre as nossas igrejas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Escolas vão nascer a partir dessa conferência, pastor Rodolfo. Institutos irão nascer a partir dessa conferência. Clínicas de reabilitação irão nascer a partir dessa conferência, porque um exército foi levantado. Queridos, Minas Gerais não mais será marcada pelas belezas das suas montanhas. Oh, Minas Gerais! Ah, querido, Minas Gerais, Lafayette, todo o berço mineiro será marcado por uma geração que se levantou para profetizar o impossível. Sairão vozes desse altar que ecoarão mundo afora. Nós cantamos canções de homens e mulheres que deixaram um marco sobre a nossa nação. Nós cantaremos canções de homens e mulheres que pisam nesse altar, filhos dessa casa. Profecias que ecoarão para sacudir a nossa nação. E se o pastor Rodolfo me permite, eu queria que você, que quer ser um Ezequiel, saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, que eu quero orar por você. Talvez está num lugar improvável, numa condição improvável, teve tudo frustrado até agora. Nós iremos orar. Marina, libera.
Se os pastores quiserem, podem ficar à vontade. Isso, vem. Há uma geração de Ezequiel sendo levantada em Lafayette. Porque o que essa casa carrega é grande. Porque o que essa madre carrega é grande. Nós estamos aqui apenas para ativar aquilo que os céus já decretaram sobre esse dia. Eu acredito de forma tão viva no meu coração que os dons da igreja são para o hoje. Pedro Albano, aí, Mari. Pedro Albano, os dons são vivos. O Senhor está te levantando como Ezequiel, Pedro. Não adianta fugir, não. As nossas reuniões, eu estou incluindo como nossa, pastor, serão marcadas com palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, sinais e maravilhas, dons de cura. Irmãos serão levantados como colunas ao lado do casal pastoral com dom de fé. É um marco da parte de Deus. Agora você no seu lugar, feche os seus olhos e comece a clamar o Senhor. Diga: Espírito de Deus, sopre sobre mim. Sopre sobre mim. Os músicos virão. Os músicos irão vir junto. E você agora vai começar a clamar: mais poder do alto, mais unção, mais unção.